As Forças Armadas da Ucrânia causaram um blackout na Rússia. Milhares estão no escuro e no frio. O gelo se fecha sobre Moscou e regiões inteiras estão bloqueadas. Geadas mortais chegaram ao coração. A neve cobre as cidades da Federação Russa. O transporte está paralisado. Algo nunca visto antes começou. Mísseis balísticos atingiram o centro da Federação Russa. O juízo final para os ocupantes. O céu sobre a Rússia se tornou um inferno. O choque converterá bilhões do Kremlin em munição para as Forças Armadas da Ucrânia. O fim do posto de gasolina de Putin chegou hoje. De Londres, uma ordem urgente. Forças especiais britânicas atacam navios russos. Agora mesmo, toda a verdade direto do campo de batalha. As Forças Armadas da Ucrânia estão queimando os ocupantes em combates urbanos. A cidade resiste e a zona cinzenta virou um moedor de carne para o exército de Putin. Batalha mortal no Irã. O principal depósito de armas de Putin está à beira de explodir. O regime está se fragmentando e pode ruir a qualquer momento. Falaremos mais sobre isso adiante nessa edição. Ponto quente. A URSS está apertando urgentemente o cerco de gelo em torno do Kremlin. Os russos tiveram suas luzes cortadas. A retribuição infernal começou. Inferno de gelo e apagão total. As terras da Federação Russa estão se tornando inabitáveis. Regiões inteiras estão mergulhando na escuridão. A rede elétrica está entrando em colapso diante dos nossos olhos. Veja todos os detalhes. O colapso da Rússia. O país que iniciou a guerra está hoje afundando em suas próprias ruínas. Ela tá vindo voando, PK. Sem luz, sem calor, sem água. Na cidade, apenas os semáforos estão funcionando. O inverno revelou aquilo que o governo escondeu por anos atrás de relatórios e desfiles. Apagões, usinas termoelétricas paradas, cidades sem aquecimento, pessoas em apartamentos com temperaturas negativas, sem luz, sem calor, sem ajuda. E não, isso não é um desastre natural. Esse é o resultado do que o governo russo vem fazendo com a Ucrânia há quase 5 anos. Destrói infraestruturas críticas, deixa as pessoas sem aquecimento, sem luz, sem vida e transforma cidades inteiras em ruínas. E agora essa retaliação está retornando à própria Rússia. Kotoritsa. Water. Durante o transcorrer das horas silenciosas da noite, que marcou o 12º dia do mês de janeiro, em um momento de profunda quietude e significado histórico para todos os envolvidos naquela ocasião memorável. Na cidade russa de Orel, uma série de explosões foi ouvida perto da usina termoelétrica local. Drones atacaram a usina termoelétrica e, em uma de suas áreas, um incêndio começou, levantando uma fumaça densa sobre a cidade. Essa já é o segundo ataque à usina termoelétrica de Orel em uma semana. Alguns dias atrás, o local já havia sido atingido e agora voltou a ser alvo. O que está acontecendo? Como resultado desse incêndio e dos danos, começa a haver falhas no fornecimento de energia, aquecimento e água para os bairros da cidade. E na região de Belgorod aconteceu um apagão em grande escala. Após os danos, a infraestrutura energética e uma parte significativa da região ficaram sem eletricidade. Na verdade, não é a escuridão que assusta tanto, mas sim a falta de água. Para as mulheres, sim, claro. Sim, mas o que as mulheres têm a ver com isso? Todo mundo vai ao banheiro. Ou seja, O patrocinador do nosso passeio de hoje ao banheiro e do banho noturno. Houve interrupção de energia em áreas residenciais, instalações de infraestrutura e empresas. As autoridades foram obrigadas a fechar também os centros comerciais. Eles são fisicamente incapazes de funcionar sem eletricidade. Há 556 mil pessoas sem eletricidade em 6 municípios. Sem aquecimento, praticamente a mesma quantidade. Na primeira parte, trata-se de apartamentos do ano de 1920. Casas. Quase 200 mil pessoas estão sem água e saneamento básico. Na região de Rostov, drones atacaram uma das usinas termoelétricas mais potentes do sul da Rússia, a usina termoelétrica distrital estatal de Novocherkassk. Após o ataque, um incêndio deflagrou nas instalações. Não se trata de uma pequena caldeira, mas sim de um nó energético fundamental, do qual depende o abastecimento de bairros inteiros. Qualquer dano a esse tipo de instalação afeta automaticamente o fornecimento de energia elétrica, o aquecimento e a estabilidade de toda a rede regional. isso não é uma scooter voando, é um drone.
Unhani, quem é o cupido no sudo? O crédito da Baikal também está sobre a par. Milhares de pessoas estão sem aquecimento. A temperatura é de 20 graus negativos. As pessoas dormem vestidas, se aquecem com garrafas de água quente. Semanas e semanas de sofrimento. Tudo isso acontece em um país que diariamente destrói a infraestrutura do estado vizinho, deixando milhões de pessoas lá sem luz, sem água, sem aquecimento. No entanto, o que chama atenção é que a Federação Russa não está enfrentando nenhuma anomalia. Isso são apenas os resultado da falta de investimentos, do desvio de verbas e da guerra que está voltando para dentro da própria Rússia. O pesadelo de Putin virou realidade. O sapsão ucraniano atingiu o coração da Federação Russa, a retaguarda de Putin sob ataque. O estrondo de um foguete ucraniano fez uma região russa celebrar. Vitória das Forças Armadas Ucranianas. A Ucrânia demonstrou uma nova força. Detalhes no programa. Informações divulgadas online indicam que as Forças Armadas da Ucrânia atacaram uma fábrica de produtos químicos em Rostov com um míssil balístico Sapsan no dia anterior. Esta não é a primeira vez que surgem informações sobre a utilização dos comboios Sapsan. Nesse momento, sabe-se, segundo informações da própria Rússia, que houve pelo menos 10 casos de utilização desse míssil balístico em território da Federação Russa. Há um ano, o presidente Zelensky anunciou que a Ucrânia havia desenvolvido seu próprio míssil balístico. O primeiro teste de míssil balístico ucraniano foi bem sucedido, e eu te parabenizo por isso. Nosso complexo industrial de defesa. Não posso compartilhar mais detalhes sobre esse míssil. E já este ano, os Sapsan entrarão em produção em série. De acordo com informações de fontes abertas, estima-se que a produção desses armamentos será de cerca de 20 a 30 mísseis por mês, a partir de 2026. De acordo com as especificações declaradas, o míssil Sapsan é superior a quase todos os análogos estrangeiros conhecidos. As características táticas e técnicas do Sapsan incluem um alcance de até 500 km para atingir o alvo. Para comparação, o ATACMS americano tem alcance de 300 km, e da mesma forma o Storm Shadow, o Scalp, também chega até 300 km. Mas, ao contrário do ATACMS americano, cuja ogiva pesa 260 kg, o Sapsan ucraniano tem alcance de 500 km. Além disso, planeja-se aprimorar ainda mais as características táticas e técnicas dos mísseis balísticos. Acredito que o mínimo deve ser 500 km, e depois disso até 1.000, 1.500. Digamos assim, a parte europeia da Rússia, no mínimo precisamos cobrir com nossos mísseis balísticos. E esse míssil já percorreu um longo caminho, e está quase chegando ao seu desfecho lógico. Agora estão sendo realizados testes, e esperamos começar a produzi-la em massa em breve. O desenvolvimento dos mísseis começou ainda antes da invasão em grande escala da Rússia, mas, segundo especialistas, o trabalho... Esse incidente não ocorreu por mero acaso ou falha técnica imprevista. Pelo contrário, todas as evidências apontam claramente para o fato de que o sistema foi intencionalmente sabotado por meio de uma ação planejada e executada com o objetivo específico de causar danos significativos e interromper o funcionamento normal das operações de forma deliberada e consciente. Ou seja, naquela época não nos permitiam desenvolver um alcance maior do que 200 km. Analistas preveem que, graças aos novos mísseis, o exército inimigo enfrentará grandes problemas e novas perdas. São depósitos de munição de campo, pontos de deslocamento temporário permanente do pessoal. Com informações de inteligência, podemos atingir diretamente as plataformas de lançamento dos Iskander no território da Federação Russa. Essa é a principal vantagem desses meios de ataque. Mas claro, a vantagem mais importante do foguete Sapsan é que ele é completamente ucraniano. Portanto, não é necessária a permissão dos parceiros ocidentais para atacar quaisquer alvos em território inimigo. A Grã-Bretanha inicia urgentemente a confiscação de petróleo russo. Os bilhões de Putin serão destinados à compra de munição para as Forças Armadas da Ucrânia. O choque representa uma virada histórica. O Reino Unido está oficialmente preparando um esquema sem precedentes para destruir a frota russa. Depois do que foi ouvido, reina o caos nos gabinetes do Kremlin. Todos os detalhes na reportagem. Enquanto o Kremlin procura rotas alternativas para seu petróleo, o Reino Unido se prepara para desferir um golpe duplo. Já é hora de fechar os poços, já é preciso parar a extração, porque não há para onde escoar o petróleo. Londres está considerando um cenário sem precedentes. Usar o petróleo apreendido da frota fantasma russa não apenas como um troféu de sanção, mas como fonte de financiamento para o apoio militar.
Para a Ucrânia, segundo o The Times, o governo está discutindo uma opção em que os recursos obtidos com a venda do petróleo sancionado seriam direcionados diretamente para Kiev, transformando os recursos do Kremlin em um instrumento para enfraquecê-lo. Isso terá um duplo impacto sobre a máquina militar russa. Não só vamos privá-los de receitas militares ilegais, mas também encontraremos uma forma de ajudar a financiar a resistência na Ucrânia. Ao mesmo tempo, as autoridades britânicas ressaltam que o mecanismo continua sendo juridicamente complexo e exige uma estrutura legal clara. Isso é fundamentalmente diferente do que vimos em 2025, quando havia mais palavras do que ações. E, de fato, a Rússia teve uma oportunidade significativa de exportar. A preços baixos, com enormes descontos, mas ainda assim conseguia fisicamente continuar exportando graças à frota de petroleiros. Acredito que o que começou com a captura do navio de Mariner seja uma etapa completamente nova, que liberta absolutamente todas. E vemos como, ao mesmo tempo, países que não haviam fugido antes. À frente, as potências das locomotivas a vapor, como as da Grã-Bretanha ou da Suíça, estão começando a anunciar suas medidas contra a frota de petroleiros russos. E eles já estão passando para táticas de influência verdadeiramente mais eficazes. Paralelamente ao cenário financeiro, Londres está preparando um ataque militar. As forças especiais britânicas estão de prontidão para possíveis operações contra embarcações da frota paralela russa. Unidades de elite treinadas para desembarques de helicóptero e captura de tripulações podem ser empregadas para bloquear centenas de petroleiros que o Kremlin usa para driblar sanções e financiar a máquina de guerra. Para isso, o governo britânico preparou antecipadamente uma base jurídica, utilizando normas da legislação de sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro. Assim, as operações contra a frota clandestina não são vistas como aventuras arriscadas, mas como um instrumento legítimo e coordenado de pressão econômica. Ao Kremlin. Tudo isso simplesmente aumenta cada vez mais os custos por barril de petróleo da Rússia. Eles já recebem um pouco mais de $30. Por barril de petróleo, este valor está abaixo do custo para a maioria das companhias petrolíferas. Poços. E então, ao aumentar essa pressão, o mundo consegue reduzir ainda mais o valor que a Rússia recebe por cada barril, digamos, para $20 a $25. Depois disso, basicamente, não fará mais sentido algum transportar esse petróleo. Ou seja, não cortam a exportação, não afundam os petroleiros, mas exercem tanta pressão, cercam de todos os lados, que essa atividade se torna economicamente ineficiente, economicamente inviável. Novos alvos já foram definidos. 2 petroleiros sob sanções britânicas, o Spring Fortuna e o Rheinschwallen, devem passar pelo Canal da Mancha nos próximos dias. Ambos transportam petróleo russo e navegam sob bandeiras falsas de Camarões e Zimbábue, o que os torna alvos potenciais para a intervenção. O Spring Fortuna foi incluído na lista de sanções do Reino Unido ainda em maio do ano passado, por envolvimento em atividades voltadas para desestabilizar a Ucrânia e apoiar o governo russo. Ao longo dos anos de operação, o navio mudou de nome e de bandeira várias vezes, indo da Grécia e Malta até o Panamá e as Ilhas Marshall, o que é uma prática típica da frota sombria do Kremlin. O Rhine Valley se dedica à exportação de petróleo a partir de portos russos, principalmente no Mar Báltico. A embarcação está ligada à empresa Radiating World Shipping Service, dos Emirados Árabes Unidos. É um dos principais operadores da logística sancionada russa, e também mudou de nome e jurisdição várias vezes, mascarando a verdadeira origem da carga. O volume total de todo esse petróleo que está agora no mar, que está em movimento e parado, ultrapassa 200 milhões de barris. Esse é um volume colossal para a Rússia. Ou seja, isso equivale basicamente a 50 dias de exportação diária. Ou seja, por 50 dias, a Rússia poderia não exportar nada e vender apenas o petróleo que já colocou no mar e que está procurando compradores. Ao mesmo tempo, a pressão sobre a frota fantasma da Rússia está aumentando do outro lado do oceano. Os Estados Unidos começaram a intervir ativamente nas cadeias de suprimentos envolvidas no comércio com a Venezuela, o que forçou os proprietários de petroleiros fantasmas a buscar proteção com Putin. Segundo a Starboard Maritime Intelligence, desde o início de dezembro de 2025, pelo menos 26 navios trocaram sua bandeira para a Rússia. Isso representa um aumento significativo em relação aos 6 navios em novembro e aos 14 dos 5 meses anteriores.
A maioria das mudanças aconteceu depois que os americanos apreenderam o superpetroleiro Skipper na costa da Venezuela, expondo a vulnerabilidade da rede da frota sombria do Kremlin. Os proprietários dos navios, ao trocar a bandeira para a russa, esperam que Moscou lhes ofereça proteção política. Isso pode se tornar uma nova solução potencial para a rede da frota sombria, mas também aumenta os riscos. Afinal, isso destaca que a evasão das sanções não é mais apenas uma questão de cumprimento das normas marítimas, mas um desafio estratégico que envolve proteção estatal e riscos geopolíticos. Cada barril de petróleo russo agora se torna não apenas um recurso, mas um instrumento de pressão. Enquanto o Kremlin procura maneiras de contornar sanções, o Ocidente transforma os próprios ativos dele em alavancas para fortalecer a defesa da Ucrânia, demonstrando que o preço da agressão aumenta a cada dia. Em Guliai-Polе, as forças armadas da Ucrânia queimam o ocupante. A zona da morte mói os russos. O cerco fecha, mas o exército de Putin quebra os dentes na nossa defesa. O inimigo pressiona, mas heróis ucranianos resistem, transformando cada ataque em seu fim. Confira as últimas notícias na reportagem. Zona cinzenta em Guliai-Polе. Os russos estão atacando ativamente as posições das tropas ucranianas pelo norte, sul e oeste, mas não conseguem se firmar dentro da própria cidade. Bem, isso... É uma grande zona cinzenta. Principalmente, o inimigo ataca nossas posições nos arredores, nas posições norte, sul e oeste de Guliai-Polе. Na própria Guliai-Polе, continuam os combates entre grupos que avançam e aqueles que realizam ações de reconhecimento e assalto. O inimigo está praticamente na mesma situação, ele não consegue trazer grupos de fixação. A situação em Guliai-Polе continua sendo uma das mais difíceis na linha de frente. As forças ucranianas atuam em todas as partes da cidade, tentando cortar a logística do inimigo. Os ocupantes, apesar das grandes perdas, continuam realizando ações de assalto ativas. A principal tarefa dos ocupantes é tentar contornar Guliai-Polе pelos flancos do agrupamento ucraniano. Por isso, as principais ações estão concentradas justamente nos flancos. É uma tentativa de assumir o controle direto da logística das forças de defesa da Ucrânia. Ou seja, eles usam novamente sua tática favorita dos chamados pequenos caldeirões. Mas volto a enfatizar que a situação, apesar das declarações do lado russo sobre o controle total de Guliai-Pole, não corresponde à realidade. Estimativas indicam que os russos perdem de 250 a 300 homens por dia nessa direção. O inimigo já alterou as brigadas de assalto 2 vezes. A tática russa foca em pequenos grupos. Enviam ataques de 3 a 4 pessoas, com guerra eletrônica e apoio de drones e artilharia. Atualmente, a cidade realmente está praticamente em uma zona cinzenta. Mas as unidades de assalto ucranianas atuam em todo o território do assentamento. Uma tática semelhante, chamada de infiltração, também é usada pelos ocupantes russos. A tática deles é agir com pequenos grupos de assalto, de 2 a 8 homens. Apesar das condições climáticas difíceis e da realocação, tanto de reservas operacionais quanto do total domínio aéreo do inimigo nesta direção, a informação do lado russo sobre o controle total de Guliai-Pole não corresponde à realidade. Além disso, os ocupantes não têm a possibilidade de trazer para a cidade os chamados grupos de fixação. Ou seja, os soldados de assalto são seguidos diretamente por unidades das forças de ocupação, que devem consolidar suas posições nas seções da frente, onde conseguiram romper as defesas das forças de defesa da Ucrânia. Bem, não existe nada assim na direção de Guliai-Polе. As forças de defesa do Sul relatam que ocorrem 25 confrontos armados por dia. Os combates continuam tanto nos arredores quanto no centro. Os confrontos armados podem durar de 45 a 50 minutos. Na prática, são 25 confrontos armados por dia. Tá sempre tudo explodindo, atirando, uns vão pro ataque, outros também vão pro ataque. Drones e artilharia estão em ação. Os russos também não deixam de lado os ataques aéreos. O inimigo utiliza a aviação e faz uso massivo de drones de ataque.
Além disso, os ocupantes, segundo relatos das Forças de Defesa do Sul, estão preparando ataques termobáricos com drones contra as posições das tropas ucranianas na região de Guliaipole. De acordo com informações da nossa inteligência na direção de Guliaipole. Alguns dias atrás, as unidades russas de veículos aéreos não tripulados receberam cerca de 1.500 granadas termobáricas de mão, para que possam lançá-las sobre as nossas posições. A região de Zaporizhia, em particular Guliaipol, é uma das prioridades da Rússia depois do Donbass. Aqui, o inimigo tenta expandir a linha de frente para dispersar as forças das Forças Armadas da Ucrânia e fortalecer suas posições nas próximas negociações. O agravamento da situação na direção de Guliaipole tem exclusivamente um componente informativo e político. Vou explicar o que se faz. Não tendo possibilidade de obter sucessos táticos nem na direção de Pokrovsk, nem na de Kupiansk, e além disso tendo sofrido derrotas tanto militares quanto ideológicas, e lembro que houve declarações no mais alto nível representativo do país ocupante sobre a tomada total desses assentamentos, os ocupantes russos tentam compensar essas derrotas com avanços táticos na direção de Zaporizhia, que é secundária e não estratégica para eles. Por que eu digo que, para eles, isso tem, em primeiro lugar, um significado informativo e político? Guliaipole é o segundo maior assentamento nas áreas controladas da região de Zaporizhia. Assim, estabelecer o controle sobre ele permitirá aos russos aumentar sua própria relevância no processo de negociação. No que diz respeito especificamente a Guliaipole, o objetivo dos russos aqui não é apenas ocupar o assentamento. A questão é que há entroncamentos ferroviários próximos, e, segundo o analista militar e político Alexander Kovalenko, se os russos conseguirem realizar o que planejam, poderão criar uma base para uma possível ofensiva, na região de Zaporizhia. Se os russos conseguirem realizar o que planejam, potencialmente eles podem atuar no território de Pokrovsk, na região de Dnipropetrovsk, criar uma base até Guliaipole, que será abastecida com logística para 80 exércitos de armas combinadas. Isso representa de 250 a 300 mil pessoas, o que seria suficiente para uma potencial ofensiva em Zaporizhia. Para se ter uma ideia, atualmente nas direções de Guliaipole e Pokrovsk estão concentrados 100 mil ocupantes. Por isso, Guliaipole não é apenas um ponto no mapa, mas um assentamento estrategicamente importante que as Forças Armadas da Ucrânia continuam defendendo com coragem, infligindo pesadas perdas ao ocupante. Nova operação militar especial. O Kremlin prepara uma invasão à Armênia. As máscaras caíram. Solovyov detonou uma bomba de informação ao vivo. Foi anunciado um novo curso sangrento de Moscou. O embaixador russo já foi chamado à atenção. As relações entre os países estão extremamente tensas. Onde aparecerão os tanques russos amanhã? Por que Yerevan se tornou um problema gigantesco para Putin? Olha! O embaixador russo em Yerevan, Sergei Kopyrkin, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Armênia, por causa desta declaração do principal propagandista da Rússia, Vladimir Solovyov, feita ao vivo em seu programa de propaganda. Para nós, o que está acontecendo na Armênia é muito mais doloroso do que o que acontece na Venezuela. A perda da Armênia. Isso sim é um problema gigantesco. Pouco importa o direito internacional, a ordem internacional. Isso é importante para a nossa segurança nacional. Era necessário começar a operação militar especial no território da Ucrânia? Porque, com base nessas mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação militar especial em outros pontos da nossa zona de influência. O porta-voz do Kremlin sugeriu iniciar mais uma operação militar especial, na Armênia. Dizem que a perda desse país não é do interesse do Kremlin, e, nesse caso, uma operação militar especial cairia como uma luva, podendo simplesmente ignorar o direito internacional. Na mídia armênia, entregaram ao embaixador Kopyrkin uma nota de protesto. Foi-lhe entregue uma nota de protesto, expressando profunda indignação com as declarações feitas durante o programa do canal estatal. Foi enfatizado que essas declarações são uma inaceitável afronta à soberania da República da Armênia, uma manifestação hostil e uma grave violação dos princípios fundamentais das relações amistosas entre a Armênia e a Rússia. Solovyov já não é a primeira vez que faz ameaças contra países vizinhos da Rússia, incluindo a Armênia. Em março de 2024, o país bloqueou a transmissão de seus programas originais devido a violações persistentes.
Mas o propagandista faz essas afirmações por um motivo. As teses de Solovyov não são tiradas do nada. O principal propagandista da Rússia expressa uma versão consistente com a posição do Kremlin. Sempre foi e sempre será, principalmente em assuntos como esses. Já falei várias vezes que, depois da guerra vergonhosa na Ucrânia, Putin vai precisar de uma pequena guerra vitoriosa. 100%, só para tentar encobrir a vergonha da derrota na Ucrânia. É por isso que Solovyov está anunciando possíveis direções. Já no verão passado, a direção principal de inteligência da Ucrânia declarou que a Rússia estava aumentando sua presença militar na Armênia. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulga um telegrama do chefe interino do Estado-Maior do Distrito Militar do Sul da Rússia, General-Major Zelensky. No documento, há uma ordem do comandante das tropas do Distrito Militar do Sul da Rússia para aumentar o agrupamento das tropas russas, por meio da chamada complementação DU da base militar russa na cidade de Gyumri, na Armênia. Em Gyumri está localizada a 102ª base militar da Rússia, o maior objeto militar dos ocupantes no sul do Cáucaso. O efetivo é de cerca de 5.000 pessoas, sendo 2.500 russos e 2.000 armênios. Na base estão posicionados sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e 18 caças MiG-29. Então, é um bom punho de ataque, que pode, por exemplo, tomar o aeroporto de Yerevan e garantir o desembarque das principais forças russas. Uma operação semelhante o exército russo tentou realizar perto de Kiev, no aeroporto de Gostomel, em fevereiro de 2022. Na Armênia não é preciso tomar nada. Lá já existe uma base aérea e um aeródromo. Erebuni está sob o controle russo, bem no meio de Yerevan, que é controlada pelos militares russos. Aviões militares pousaram ali e foi isso. O acordo entre a Armênia e a Rússia permite que a Rússia opere instalações militares, incluindo esta base aérea, Erebuni, até 2044. A guerra na Ucrânia mudou a atitude dos países da CEI e de outros vizinhos em relação à Rússia. Propagandistas e as principais figuras do Kremlin vêm ameaçando repetidamente seus vizinhos desde 2022. Letônia, Lituânia e Estônia estão minando pontes e construindo cercas na fronteira. A Finlândia, desde o início deste ano, deixou de ser participante do Tratado de Proibição de Minas Antipessoais. O Azerbaijão já apoia abertamente a Ucrânia, e Baku tem um aliado forte, a Turquia. A Armênia parece ser a opção mais desprotegida e fácil para o Kremlin. Ainda mais porque a base militar em Gyumri é praticamente a única alavanca de pressão militar e política sobre os países do sul do Cáucaso. Mas até o protesto do Ministério das Relações Exteriores da Armênia após a declaração de Solovyov é bom, mas Yerevan precisa tomar medidas mais decisivas para que em seu território não comece mais uma operação militar especial. Aconteceu. Batalha mortal no Ian. O regime está caindo. As ruas de Teherã estão literalmente banhadas de sangue. Putin está, nesse exato momento, perdendo seu principal aliado. O Kremlin está em estado de estupor. Isso não é apenas um parceiro. Este é o principal depósito de Moscou. Todos os detalhes e as últimas notícias de lá. Olhar. Os maiores protestos em quase 50 anos. O regime dos Ayatollahs está à beira do pátio. Milhões de persas em todo o Irã estão deixando o país. Para fanáticos religiosos. Tentando manter o poder, o líder espiritual Ali Khamenei deu ordem para abrir fogo contra os manifestantes. Em resposta ao crescimento dos protestos, o governo começou a se isolar do resto do mundo. A partir de 8 de janeiro, o Irã cortou completamente a internet e as comunicações. Elon Musk veio em socorro dos manifestantes. A empresa SpaceX tornou o Starlink gratuito. Para os iranianos. Embora os terminais Starlink sejam proibidos no Irã, muitos deles, apesar do risco, foram contrabandeados para dentro do país, disse Ahmadiyyan, estimando que existam mais de 50 mil desses dispositivos no país. Graças ao Starlink, as forças de oposição têm ao menos alguma chance de se comunicar com o mundo exterior. No momento, o número de vítimas dos massacres cometidos pelas forças de segurança do regime continua crescendo. Não é possível verificar esses dados. Teherã oficial reconheceu que pelo menos 2.000 manifestantes foram mortos. O canal CBS, citando fontes dentro do país, fala em 20.000 mortos. Enquanto isso, a oposição menciona um número chocante de 50.000. Cada hospital há pelo menos cerca de 1.500 mortos. Centenas de necrotérios adicionais foram abertos no Irã. Segundo estimativas da noite, o número de mortos varia de 20 a 50 mil pessoas.
Após o massacre nas ruas, o regime dos ayatolás prepara execuções em massa de manifestantes. As autoridades iranianas condenaram à morte Erfan Soltani, de 26 anos, um dos detidos durante um protesto na cidade de Fardis. Sain Sultan, o artigo Inimizade contra Deus é o mais grave do direito penal, acarretando automaticamente a pena de morte. O regime da República Islâmica nem sequer realizou seu habitual julgamento de 10 minutos, para dar o exemplo. Erfan foi condenado à morte sem qualquer processo legal ou advogado. Erfan é o primeiro manifestante condenado à morte. Mas ele não será o último. A onda de execuções desses manifestantes começou oficialmente. O mundo não deve se calar diante das atrocidades do regime da República Islâmica. Paralelamente, o sistema judiciário do Irã anunciou oficialmente a intenção de realizar julgamentos rápidos e execuções em massa de manifestantes. Segundo organizações de direitos humanos, as forças de segurança detiveram cerca de 20 mil pessoas. O presidente do ZEA declarou que as execuções de manifestantes são uma linha vermelha para Washington. Nós não queremos que o que está acontecendo no Irã, sabe, se eles querem fazer protestos é uma coisa, mas quando eles começam a matar milhares de pessoas e agora você me fala sobre execuções por enforcamento, vamos ver onde isso vai dar. Para eles, isso não vai acabar bem. Isso não vai terminar em nada bom. Então, em Jerusalém, acreditam que um ataque poderoso do ZEA contra o Irã definitivamente vai acontecer. Segundo avaliações do Sistema de Segurança de Israel, após as declarações de Trump de ontem, um ataque americano ao Irã, isso já não é mais uma questão de ser, e sim uma questão de polo. No caso de um ataque do ZEA ao Irã, Khamenei dará a ordem para atacar alvos americanos no Oriente Médio, assim como Israel. O enfraquecimento e ainda mais a queda da ditadura dos ayatolás será mais um golpe para Moscou. Na sua época, o Irã se tornou o maior aliado militar e técnico da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Dezenas de milhares de drones Shahed iranianos atacaram cidades ucranianas e os tentáculos dos proxies iranianos há anos trabalham em prol dos interesses do Irã, da Rússia e de outros aliados. Mas esse papel é realmente significativo? Com certeza, sim. E agora ele se destaca mais no cenário geopolítico do que apenas no campo militar. No caso de enfraquecimento do regime no Irã, caso continue a desestabilização interna, e se os Estados Unidos realmente se envolverem nos acontecimentos, isso, claro, vai enfraquecer o regime de Putin, porque ele vai perder seu parceiro e argumentos sérios na guerra contra a Ucrânia, com certeza. A Bloomberg calculou que o Irã forneceu armas à Rússia no valor de 2,7 bilhões de dólares. Agora, o regime de Putin provavelmente vai perder essa fonte generosa de suprimentos para conduzir a guerra contra a Ucrânia. É isso por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.